Olá, gêmeos, sejam bem-vindos à vossa leitura intuitiva para o mês de fevereiro. Por favor, tenham em mente que esta é apenas uma leitura generalizada para o coletivo de vosso signo. Devem apenas levar as mensagens que façam sentido e que ressoem com as vossas próprias presentes circunstâncias pessoais. Se gostariam de ter uma consulta pessoal comigo, podem entrar em contacto para agendamento através do endereço de e-mail que eu vou deixar na caixa de descrição em baixo, tal como todas as outras informações sobre redes sociais e afins, onde me podem encontrar também. Gêmeos, para o mês de fevereiro pode haver uma sensação de insatisfação emocional que vos possa estar a melindrar um pouco. Alguns sentem-se um pouco sós. Existe aqui uma certa falta de uma conexão emocional mais profunda que vos pode estar a incomodar e pode ter a ver com o facto de vocês também não se sentirem muito entendidos ou acolhidos no vosso próprio tipo de ambiente, seja familiar, social, sentirem-se à margem. Portanto, vocês podem se sentir sozinhos, mas também existe aqui uma ideia de vocês também se isolarem. É um reflexo aqui de um mecanismo qualquer que vos impede, de momento, de se ligarem aos outros de uma maneira mais profunda. Para alguns, vocês estão a passar por uma fase emocionalmente mais complexa porque precisam de fazer uma reflexão mais profunda sobre os vossos próprios bloqueios emocionais ou sobre questões emocionais que ainda não estão muito bem sanadas e resolvidas, que estejam depois a criar bloqueios e impedimentos naquilo que gostariam de atrair para a vossa vida, sobretudo em termos de felicidade mais emocional e pessoal. Alguns gêmeos aqui têm questões por resolver, por curar de mágoas ou de abandono, que até é algo que surge aqui para alguns como já vindo muito lá atrás. Para alguns poderá ter uma raiz na vossa própria infância, para outros de uma experiência que foi muito desgastante emocionalmente ou muito negativa, que vos deixou com esta sensação de não serem merecedores de alguma forma do amor, do afeto de alguém que precisavam para se sentirem acolhidos e nutridos e seguros também na vossa dinâmica interpessoal. Para alguns é a sensação de falta que vos está a incomodar, portanto não interessa se estão rodeados de 100 pessoas à vossa volta, é como se se sentissem na mesma sozinhos, apesar de terem aqui pessoas que me parece que tentam puxar por vocês e trazer-vos para mais perto. É como se não funcionasse, como se vocês não ouvissem um chamamento de momento para se conectarem e relacionarem. Portanto, podem estar um bocadinho mais numa de solidão, serem um bocadinho aqui o lobo solitário ou não conseguirem, mesmo que não seja isolarem-se fisicamente, emocionalmente e mentalmente estarem um pouco away, um pouco distantes do que vos rodeia e não só de pessoas, mas também se calhar não se sentirem muito confortáveis, muito confiantes no vosso local de trabalho, na vossa casa. Há qualquer coisa aqui que vos distancia de um envolvimento mais direto com os vossos com os acontecimentos cotidianos, com as coisas do cotidiano. Talvez porque com o ermita aqui, uma vez mais, há um chamamento para algo mais profundo. Portanto, há uma oportunidade presente no isolamento que tem que ver com uma descoberta espiritual muito grande, onde podem encontrar uma resposta para os vossos problemas, bloqueios, para aquilo que ainda precisam de curar, para aquilo que ainda precisam de entender, perdoar talvez, para que sim que possam virar a página a uma etapa de vida onde tem havido esta constante insatisfação. Contudo, até eu sinto que há uns que aqui gêmeos que até têm coisas boas a acontecerem, poderão estar a ter algum tipo de sucesso profissional, financeiro, atraem amigos, atraem oportunidades, mas não faz
aquele clique, sabem? Não há aquela química, aquele estímulo que vocês gostariam muito de ter. Para alguns gêmeos há uma questão de comparação constante também, ou seja, para alguns aqui que isto tem a ver com a vida amorosa, é como se vocês estivessem a comparar constantemente pessoas do presente com pessoas do passado, sendo que algumas do passado, embora vos tenham ferido ou deixado aqui com uma mágoa profunda, é para lá que vocês ainda olham e, portanto, quando surgem novos interesses, é como se vocês não ligassem ou não se entregassem da maneira que, obviamente, é necessária para ter relacionamentos mais frutíferos. Portanto, para alguns, o passado ainda é uma questão muito presente e daí a questão de não conseguirem, no momento presente, se calhar sentirem-se tão bem ou tão felizes como gostariam. Portanto, uma viagem um bocadinho ao passado poderá ser necessária com esta ermita para que mudanças reais comecem a acontecer e não apenas aparentes. Alguns têm lidado com isto, umas mudanças aparentes, que a coisa está a melhorar e que vocês se sentem melhores e estão a avançar, mas depois voltam as mesmas questões. Repetidamente, quando o entusiasmo temporário não é passa, vocês voltam um pouco ao início da questão, ao início de toda a questão. Alguns também podem simplesmente sentir-se, nesta altura, aborrecidos com as circunstâncias que vos rodeiam, portanto, sentirem que não há grande coisa para fazer, grande coisa que vos interesse, que vos apela. Aqui com o 4 copas pode haver até uma rejeição da vossa parte, uma vez mais, de interagirem, de se darem, de tentarem até. Portanto, poderá haver uma certa questão com desistência, que pode ser preocupante, porque para alguns vocês podem estar a desistir ou a querer desistir por não se sentirem muito bem, muito confiantes de coisas que têm pernas para andar, ou seja, até aqui para alguns gêmeos que têm ou estão perto de concluir um trabalho, um projeto, que estão ou iniciaram recentemente algo positivo, que tem muito a ver com o vosso desenvolvimento pessoal. É como se no mês de fevereiro pudessem estar a querer desistir de coisas que são boas até para vocês, portanto, ou não quererem encarar também, e daí o isolamento, não quererem encarar pessoas, não quererem encarar qualquer tipo de coisa que chega a vocês. É como se vocês não quisessem encarar, ou seja, até podem ter excelentes oportunidades profissionais, por exemplo, contactos, e-mails, telefonemas a chegarem até vocês que vos podem levar a algum lado positivo. É como se vocês não quisessem atender as chamadas, não quisessem responder às mensagens, não quisessem ler os e-mails. Cuidado com isto para alguns gêmeos, porque eu sinto que se a energia não for bem manobrada, de facto podem estar a pôr em causa coisas que até são positivas. Para alguns, vocês precisam de acender a luz. A luz é aqui uma metáfora e uma representação desta mesma jornada espiritual onde vocês se encontram. E há uma luz, há um ponto de referência positivo que pode ser encontrado para alguns se vocês se permitirem olhar para o alto. Porque para alguns vocês estão a olhar muito para baixo e isto significa que estão presos às limitações terrenas que vos dizem que algo é impossível, que algo não vai acontecer, estarem muito na vibração da falta uma vez mais, da pobreza, seja de espírito, seja de pobreza no sentido de, se estão a passar por dificuldades, por exemplo, financeiras, continuarem a alimentar essa falta e, portanto, repetirem constantemente situações mais negativas ou infelizes que vos deixam sentir cada vez mais desprovidos de sustento ou de segurança. Portanto, cuidado aqui com a vibração em que vocês estão,
Entendam se é uma vibração que vos está a acrescentar e a atribuir, não é? A enviar para o universo o que vocês querem, ou se é o contrário, se vocês estão a atrair e a mandar para o universo aquilo que não querem. Isto só consegue ser feito de uma forma eficaz se uma vez usarem o ermita a vosso favor, que tem a ver com uma grande sabedoria e uma grande noção de vocês mesmos. Alguns precisam de olhar para o divino para encontrarem a força e a cura que precisam para ter momentos melhores. Fevereiro pode ser assim um mês um bocadinho mais... para alguns é interessante, para alguns triste, podem sentir um bocadinho mais melancólicos, mais até pessimistas simplesmente em relação ao mundo e as pessoas. Pode ser que toda esta situação da pandemia e do confinamento também esteja a afetar-vos emocionalmente bastante. Respirem fundo e também ponham em prática algum tipo de conhecimento que têm, porque aqui com o ermita dá muita sensação que há alguns de vocês que têm bastante conhecimento espiritual. É algo inerente em vós. Vocês têm este conhecimento, vocês têm a cura dentro de vocês. O ermita representa muitas vezes o xamã, o curandeiro, portanto vocês têm em vocês a capacidade de resolverem o que não está bem. Mas para que tal possa acontecer, é como se vocês precisassem de usar esta ferramenta, não é? De sabedoria, de conhecimento espiritual que vocês têm dentro de vocês mesmos, mas que têm estado um pouco desligados ou até é como se fossem descrentes da potencialidade que dentro de vós existe para vos curar. É uma descrença, lá está, o 5 de ouros é aquela energia mesmo de falta de fé. E o sentido do mês de fevereiro é vocês voltarem a encontrar a vossa fé, a vossa luz interna, para que todas as coisas externas também se comecem a iluminar de uma forma muito mais apetecível. Eu continuo a sentir aqui gajémios que precisam mesmo muito de estímulo, precisam mesmo muito do brilho nas coisas, nas pessoas, na vida. Portanto, quando há esse desencantamento, isto pode mesmo causar uma certa dificuldade na vossa fé. Mas começa com vocês, portanto, o ponto do mês é mesmo esse, é vocês encontrarem em vós esse brilho, esse estímulo, essa capacidade autêntica de soltarem para o mundo todo o conhecimento profundo que têm e a partir daí as coisas também ficarem muito mais bonitas, muito mais atraentes. Espero que tenham gostado desta leitura. Podem deixar todo o vosso feedback e comentário na caixa de comentários, que eu irei ler com todo o gosto. Espero que tenham um ótimo mês de fevereiro e até breve!